Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais informações aqui do nosso Mengão. E nada melhor do que o Pi aí, um palmeirense aí, trazendo alguma novidade, algumas atualizações, porque isso mostra o quanto que eles estão desesperados, o quanto que eles estão tensos, porque esse ano promete. De acordo com o planejamento do Flamengo, de acordo com os investimentos que estão por vir, então isso está deixando o torcedor palmeirense aí desesperado. Mas antes de eu começar a reagir a esse vídeo, eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante. E depois diga o que você achou aí, tá bom? Comente aqui embaixo do vídeo. Agora, vamos aí reagir aí a esse vídeo. Então, você tem aqui, ó, a matéria do Coluna do Fla. Vinícius Júnior deseja sair do Real Madrid e pode reencontrar Paquetá no Flamengo. Vamos lá. O Flamengo está prestes a anunciar Lucas Paquetá como terceiro reforço da temporada de 2026. Contudo, a torcida rubro-negra está querendo acolher outro cria que deseja trocar de clube ainda este ano, Vini Júnior. Em resumo, um jornalista da Sky Sports afirmou que Vinícius Júnior deseja deixar o Real Madrid ao fim da temporada. Isso porque a torcida espanhola tem pressionado o jogador revelado nas categorias de base do Flamengo. Com isso, Vini Júnior teria falado com o próprio staff que não deseja jogar em um clube no qual não o querem. E ele tá certo. Porque até então ele era um cara blindado dentro do Real Madrid. Agora ele já tá exposto dentro do próprio clube. A ingratidão da própria torcida. E aqui até fala assim, né? Vale ressaltar que o jogador tem sido constantemente vaiado pela torcida do Real Madrid no Bernabéu. Importante frisar que Vini Júnior está insatisfeito no Real Madrid. Vaiado pela torcida nos últimos jogos, o jogador mudou de foto nas redes sociais. Agora, ao invés de exibir a camisa do clube espanhol, o atacante aparece com um uniforme da seleção brasileira. Torcedores cantaram música chamando o rubro-negro de... Eu nem preciso dizer o que você já sabe o que é. Ainda em 2022, Vini Júnior afirmou que tem um combinado de retornar ao Flamengo com o amigo Lucas Paquetá. A dupla foi revelada junto nas categorias de base do Flamengo. Agora, com o meia prestes a voltar para casa, o atacante pode se empolgar. É uma negociação muito difícil essa. Uma negociação muito difícil. Imagina o valor do Vini Júnior hoje. Agora, existe o gancho da emoção. Existe o gancho do acolher. Nesse momento, o Vini Júnior teve uma imagem do momento que o nome dele é citado no estádio e ele toma uma vaia assim ensurdecedora, e essa imagem flagrou uma câmera. Flagrou a reação do Vini Júnior. Ele fica estarrecido. Ele fica estarrecido com a vaia que ele toma. Com a forma, sabe, agressiva que os torcedores do Real Madrid têm reagido a ele. Não é só uma vaia, é muito mais do que isso. E aí você tem aquele aspecto do voltar para casa. Peraí, eu preciso me encontrar aonde eu sou acolhido, aonde as pessoas me querem. E depois dele ter sido um alvo constante dentro do futebol europeu, até se tornado ali um símbolo de luta contra essa discriminação, pode dar 5 minutos no Vini Júnior e ele falar assim, ó, eu quero voltar pro Brasil. Eu quero voltar de onde eu vim. Eu quero retornar às minhas origens, recuperar o meu futebol e depois voltar gigante para a Europa. Isso pode. A negociação no futebol brasileiro, galera, é uma questão de venda. Você tem que vender um sonho. E esse gancho emocional, embora os valores de Vinícius Júnior seriam altíssimos, fora de base, fora do comum, de outro mundo para o futebol brasileiro, talvez seja o momento de você apelar para a parte acolhedora. Vem aqui, sabe assim? Vem aqui, garoto. Vem aqui.
Onde te querem, onde você nunca devia ter saído. A gente tá aqui de braços abertos esperando você. Isso pode ser uma forma de convencimento do jogador. A vontade do jogador, ela conta muito nesse ponto, né? Mesmo que fosse uma transição temporária e rápida, mesmo que o Vinícius Júnior viesse para ficar uma temporada só no Brasil, seria de um significado enorme, viu? Esse movimento. Vinícius Júnior ainda tem muito futebol para mostrar. Ele ainda tem mercado na Europa. Só que ele mesmo falou que ele não quer estar num lugar onde não o querem. E ele já sofreu vários e vários atos de discriminação de outras torcidas, de outras equipes dentro da Europa. Os árabes é uma opção de caminho? Vai ganhar muito dinheiro. Com certeza vai ser ovacionado nas ligas árabes. Só que talvez ele quer pegar um atalho antes. E esse atalho pode ser o Brasil. Até porque lá nas ligas árabes ele pode chegar mais velho. Ele não precisa chegar agora. Então assim, pessoal, é uma resenha, uma repercussão que a gente está tendo. Eu aproveitei para trazer o meu ponto de vista torcedor Real Madrid, né? O que eu acho, assim, que o que estão fazendo com o atleta é desproporcional. É um absurdo. Eles estão replicando tudo aquilo que outras equipes fizeram. E isso é muito pior, porque o cara colaborou para a conquista de Champions do Real Madrid. Então eu penso que emocionalmente o atleta esteja muito abalado. E talvez seja um caminho para quem quer aí eventualmente tentar uma proposta. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, beleza? E a situação no Flamengo, conforme eu tinha falado antes, que eu tinha alertado lá no começo do campeonato, lá no primeiro jogo em que o Flamengo empatou, né? Ficou complicado, porque o Flamengo empatou um jogo, perdeu 2, tá com apenas 1 ponto no Carioca, tem mais 2 ou 3 jogos para fazer. O fato é que tá com um risco muito forte de ter que disputar a zona do rebaixamento. Para e pensa, né? Flamengo rebaixado no campeonato estadual. É muito bizarro uma coisa dessa. Mas estava no planejamento do Flamengo jogar esse estadual com sub-20. Só que a molecada este ano não está dando conta. Ano passado, ano retrasado, deu tudo certo. Se bem que existiam jogadores profissionais misturados no time. Este ano não tem nenhum. E agora, segundo matéria do UOL, o Flamengo está planejando ter profissionais contra o Vasco por causa desse risco de rebaixamento. E é bem, é bem pertinente isso, né, cara? Não tem como. Imagina você rebaixar no estadual. Ninguém quer saber se é o sub-20 ou não. O fato de quem vai ser rebaixado do estadual é o Flamengo profissional, não é o sub-20. O sub-20 vai seguir a vida dele lá com os campeonatos sub-20. Mas aí o profissional do Flamengo no ano que vem vai ter que jogar a Série B do Campeonato Carioca. Então não tem sentido, tá? Inicialmente o planejamento do Flamengo era seguir com o sub-20 contra Vasco e contra Fluminense, né? E o Vasco, inclusive, vai ser neste domingo clássico. No entanto, o clube quis mudar a rota, já que uma possível disputa no quadrangular do rebaixamento vai fazer o calendário ter mais 2 jogos. Então, quer dizer, se cai, vai ser pior. Se for pro quadrangular lá do rebaixamento, vai ser pior. Vai ter que jogar mais jogos ainda. Então é melhor salvar agora, continuar inteiro no Campeonato Carioca, do que ter que disputar 2 jogos a mais, já que esse é o grande problema hoje do calendário de qualquer clube brasileiro que está de ponta, que está disputando tudo, como é o Flamengo, é o calendário. Então, vai jogar mais? Não. Melhor salvar agora. Põe uma molecada ali, cara. Ó, a gente tem aqueles 3 jogadores que o Flamengo tá vendendo. Põe os caras pra jogar, pô. Cebolinha, Alan, Michael, são jogadores de nome, tá? Pelo amor de Deus, só os 3 ali já dá conta, velho. Mas aí parece que tem uma intenção de colocar o Pedro. Vamos ver como é que vai vir
esse time do Flamengo no próximo jogo contra o Vasco aí. Eu já, com certeza, não vai ser só o sub-20, porque o risco é gigante. E o Corinthians estaria indignado com o Flamengo por causa do Alan. Corinthians que quer contratar o Alan, só que o Flamengo suspendeu todas as negociações pelo Alan, tanto do Corinthians quanto do São Paulo. Lembrando que no São Paulo existe o jogador lá, o Marcos Antônio, que o Flamengo quer trazer, e estava colocando ele nessa negociação com o Alan, porém o São Paulo teve o impeachment lá do presidente, assim como aconteceu no Corinthians, e o negócio meio que complicou. Então o Flamengo estaria esperando aí a volta do presidente do BAP, que está no exterior, para, de repente, continuar qualquer a negociação com o Corinthians. O fato que o Corinthians já meio que desistiu, ficou indignado, ficou bravo, né? Não tem mais otimismo nessa contratação do Alan, já está pensando em um plano B, mas o fato, cara, é bem fácil, né? O Flamengo já teve problemas com o Corinthians em questão de pagamento. O Corinthians está numa situação horrível no futebol. É o time que mais deve no Brasil, mais de 2,5 bilhões de reais. Não paga direito. Estava com transfer ban na FIFA esses dias. O ano passado foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Beleza, mas com jogadores que ele não pode pagar. Ou seja, daquele elenco do Corinthians, a galera estava colocando nas redes, né? 12 jogadores que tinham Corinthians ali, 10 o Corinthians não pagou. E foi campeão. Isso não é nem um pouco justo. E o Flamengo estava com um pé atrás de vender qualquer jogador para o Corinthians ou para o São Paulo. São times que sempre atrasam seus compromissos. Não estão em dia os compromissos. E aí o risco é grande de não receber, de ter problema como teve lá com o Mateuzinho. Lembra? Vendeu o Mateuzinho para o Corinthians e deu um maior problema para receber. Aí tinha umas garantias lá, as garantias não deram muito certo. Então, quer dizer, complicada a situação. E o Corinthians está indignado, mas o Corinthians tem que primeiro pensar em pagar as contas certinho, né? Botar a casa em dia, do que ficar indignado porque quando algum clube não quer negociar com ele. É óbvio que um monte de gente vai ficar com o pé atrás. O Corinthians não pagou aquele jogador do Cuiabá, o Cuiabá caiu, e o Corinthians ficou na Série A e o Cuiabá caiu, sem receber o jogador, que era o principal jogador dele, que o Corinthians comprou. Então é complicado, mas o Corinthians estaria aí agora num plano B, desistindo do Alan. Vamos aguardar. E o São Paulo, que não é bobo, né? O Marcos Antônio, propôs um negócio ali muito louco, né? Tá querendo um absurdo pelo jogador. O São Paulo deve, pelo Marcos Antônio, ao time lá da Itália, 4,2 milhões de euros. O São Paulo tá devendo, né? Você vê como é que tá a situação dos caras. Tá devendo, não paga. E aí o Flamengo quer esse jogador. Ou seja, o que o São Paulo ofereceu? O São Paulo teria comprado ele por 4,6, mas não pagou. Mas tá no São Paulo, tá? Aí ele quer cobrar do Flamengo 8 milhões de euros e mais 4,6 milhões do jogador lá para pagar se eu não me engano, é a Lazio da Itália. É bem esperto, né? Ele pega, vende o jogador pelo dobro do preço que ele pagou, aliás, não pagou, né? E ainda o Flamengo vai lá e livra a dívida dele. É essa a proposta do São Paulo. Lembrando que o São Paulo também queria negociar, trazer o Alan. O Flamengo tentou colocar o Alan na jogada, o São Paulo não aceitou. Até porque o São Paulo já está devendo o cara, né? Esse que é o ponto. É uma situação, que coisa feia, né, cara? Meu Deus do céu. O que virou o futebol paulista, né? Futebol paulista tem hoje o Palmeiras que está com as contas em dia. E aí você pega Corinthians, um absurdo. São Paulo, um absurdo. O Santos também capengando, mas o Santos ainda, o Neymar parece que tá dando uma ajuda lá, porque pelo tanto de jogador que contratou, ou não vai pagar ninguém, ou o Neymar vai pagar. E o novo goleiro do Flamengo, apresentado hoje, o Andreu, veio lá do Gil Vicente de Portugal. Ele ficou surpreso nas declarações dele ali sobre o Flamengo ter procurado ele para vir para o Flamengo, né? Ele ficou bem surpreso, que num primeiro momento ele não acreditou, que falou para os agentes dele: pô, é verdade, certeza que o Flamengo está querendo que eu vá para o Flamengo lá? E ele sim, ele demorou a acreditar na situação, porque ele estava nesse time do interior de Portugal já há 4 anos e meio, tinha muita especulação no nome dele, aí ele criava algumas expectativas, mas, né,
nunca imaginava que o Flamengo fosse procurar ele e ele pudesse vir jogar no maior time aí da América, né? O time que mais tem torcida da América, praticamente, né? E segundo a torcidaflamengo.com.br, existia aquela possibilidade, né? Estavam falando aí sobre alguma proposta feita pelo Gonzalo Plata, que o Flamengo poderia vender, que o Flamengo teria colocado preço nele, mas o fato é que o Flamengo descarta a venda do Gonzalo Plata, né? E reforçando a estratégia de manter os principais jogadores no clube, né? Não vai vender os seus principais jogadores. Então, segundo informações divulgadas pelo Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta formal pelo Gonzalo Plata. A diretoria demonstra um claro interesse em manter ele no elenco, considerando que ele é um jogador valioso e frequentemente usado pelo Felipe Luiz. O Plata é um dos jogadores de confiança do Felipe Luiz, apesar daquele pequeno período que ele deu uma bobeada ali, foi expulso e tal, mas aquilo foi um acidente, né? Vamos falar a verdade. Muita gente detonou o cara, mas uma eu acho que ele foi responsável pela expulsão, mas uma outra foi sacanagem. Ele não foi expulso totalmente injusto, né? Tanto é que depois a Conmebol reconheceu que a expulsão foi errada e devolveu o cara pro campo, né? Então aí você viu aí as principais notícias aí do Mengão aí, e os torcedores palmeirenses aí, esses 2 torcedores palmeirenses aí trazendo essas informações, e você vê que eles acompanham, né, eles estão muito bem informados, e o bom é que ele nos ajuda também a estar trazendo, atualizando essas informações. E como é bom, né, como é bom ver esses torcedores desesperados, tensos, preocupados aí, porque esse ano promete, esse ano vai ser nosso. Com certeza, o Flamengo vai montar aí um timaço e tem muitas novidades aí para chegar. É por isso que eu convido a você a continuar aqui acompanhando o canal. Tem vídeo todos os dias. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like aí e comente aí o que é que você achou dessas informações, dessa notícia e qual é a sua expectativa aí para essa temporada aí do Mengão, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até o próximo vídeo.